Diz assim a palavra: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Oremos. Deus vivo, Senhor do céu e da terra, é com temor e tremor que nos aproximamos de Ti, Senhor, em meio a louvores, em meio a confissão, e agora diante da Tua santa e poderosa palavra. Ó Senhor, a Bíblia diz que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, que penetra até discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Faz isso nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra viva possa realmente ser semeada em cada coração e possa florescer e produzir frutos para a vida eterna. Abençoa o Teu povo, de modo especial o pastor Célio, toda a equipe pastoral e os sonhos desta igreja, Senhor, para estender a Sua ação de luz do mundo e sal da terra a toda a vizinhança desse bairro e dessa cidade. Nós oramos, entregando esse momento nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem assentar. Quero trazer à vossa memória, como disse o profeta, né, aquilo que pode nos dar esperança, né? Mas, na verdade, quero trazer à vossa memória um aspecto diferente daquilo que é o herói da fé, o herói, um dos heróis bíblicos chamado Gideão. Todos vocês, ou suponho eu, a maioria, já ouviu as
vitórias que Deus deu a Gideão e os 300 valentes de Israel. Em dado momento, ele queria ir com milhares de Israel contra os adversários, né? Mas Deus deu a ele vitória com 300. E a razão é muito simples, para que ficasse notório para todo Israel e para nós hoje aqui, que quem dá vitória é Deus. Não é o braço humano, não é a carne humana, não é o sangue, não é a sabedoria do homem. A vitória vem do Senhor. Mas para que a gente conheça melhor a história, eu queria refletir com você sobre o chamado de Simeão, ou melhor, o chamado de Gideão, ou seja, como que esse moço é levantado para se tornar um herói bíblico, um homem de Deus, alguém pelo qual nós podemos inspirar a nossa vida e aprender e crescer na graça do Senhor. Algumas situações do ministério de Gideão e da obra que Deus faz com Gideão são peculiares, são próprios do seu tempo e outros tantos também nos atingem, nos alcançam. A primeira frase do livro diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Nós podemos dizer que tem muitos brasileiros e brasileiras que têm feito o que é mal perante o Senhor. E o mal que é feito na nação afeta a todos. E o mal que era feito afetou toda a nação de Israel. E olhe que tinha pouco tempo, nem bem uma geração, que eles já tinham experimentado a ação poderosa de Deus. Vocês se lembram como eles, ainda no livro de Josué, entraram na terra prometida? Vocês lembram como o rio Jordão, em época de ceia, se abriu como se abrira o mar, para que eles possuíssem a terra que Deus prometera ao seu povo. Todos vocês podem recordar isso. Os levitas foram na frente, louvando a Deus, glorificando a Deus, e o povo atravessou o Jordão na época da cheia a pé enxuto. E mais, como Deus entregou a Jericó nas mãos deles. E como eles foram conquistando a terra. Ou seja, o Deus da Bíblia é o Deus que quer o melhor para você e para mim. Agora, o mal que está no mundo, frequentemente nos assedia, encontra lugar muitas vezes na nossa vida, encontra lugar na nossa sociedade, se instala e cria uma barreira entre você e Deus, entre os brasileiros e Deus, a gente pode dizer. Em Isaías 59, versículo 2, ele diz: eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar. Mas as vossas transgressões fazem separação entre Deus e vós, de modo que não sois abençoados. É dura essa palavra, não é verdade? Mas essa palavra traduz o que estava vivendo claramente Gideão e o povo de Israel. Eles estavam tendo que... Chegava a época da colheita, Gideão e a casa do pai dele juntavam o que podia da colheita. Havia o rebento do gado, eles guardavam e escondiam em covas. Porque os povos do norte, os amalequitas e os midianitas vinham e roubavam eles. Ou seja, eles não conseguiam fazer provisão, eles estavam passando grandes necessidades. Mas por quê? Porque o pecado prevalecera. Hoje de manhã eu falava sobre tentação, que é uma coisa que está muito próximo de nós, não é verdade? Eu uso uma figura que eu acho que na cidade é menos frequente, mas em áreas mais periféricas, né, aqui há muitos pássaros. Eu uso a figura dos pássaros para ilustrar a tentação, o pecado que tenazmente nos assedia. Você não pode impedir que os pássaros voem por sobre a sua cabeça, né? Não pode. Eles voam para onde quiserem e cruzam por sobre você. Mas você pode impedir que eles façam um ninho em cima da tua cabeça. A tentação é assim. É tão real
que é a oração mais perfeita. Não tem oração que um homem de Deus possa fazer que seja melhor que a oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Você consegue fazer uma oração melhor que Jesus? Não. Ele é o teu Salvador, é o Senhor do universo. E Ele sabia que você e eu íamos enfrentar tentações. E que, caindo em tentação, o mal se instala. Que é isso que está narrado no livro de Juízes. Ele disse, não nos deixe cair em tentação. Essa é uma oração diária, já tomada de uma oração que se fazia na sinagoga, adaptada por Jesus, mas frequente na vida do judeu. Certa feita, a gente critica muito os fariseus, né? Até a ofensa, né? Fulano é um fariseu, né? Ficou o estereótipo dos fariseus, porque na época de Jesus eles cumpriram um papel muito feio, não é? Porque viviam uma religiosidade de aparência, não uma religiosidade do coração. Mas eles tinham algumas disciplinas que seriam muito boas se nós adotássemos, que eram disciplinas espirituais. Na primeira hora do dia, das 6 horas da manhã, eles oram, repetiam as suas orações. Ao meio-dia, repetiu as suas orações. E às 6 horas da tarde, repetiu as suas orações. Por disciplina. O reverendo John Wesley, líder do movimento, fundador do movimento metodista no século XVIII, dizia que ele nunca botou a cabeça no travesseiro sem orar a Deus para agradecer. E nunca começou o dia dele a não ser de joelhos, na presença do Senhor, para pedir a Deus para não cair em tentação, para que fosse livrado do mal, como diz a oração. Então, amados irmãos, o nosso grande problema na nossa grande nação é falta do temor de Deus. É o cair em tentação, é o permitir que o mal ocupe lugar na nossa vida. Como que a gente se livra disso? Ou seja, olhe um pouco a própria história de Israel na Bíblia. O trecho que eu estou lendo para vocês já é um terceiro momento, ou que a gente pode dizer quarto momento, em que o povo é encontrado em pecado. Porque logo que saíram do cativeiro, no deserto, eles começaram a reclamar que queriam carne. E prevaricaram contra Deus, murmuraram contra Deus. Chegaram a desejar voltar lá para o cativeiro, a opressão do faraó. E Deus supre a necessidade deles, várias vezes no deserto. Josué teve que levantar um clamor para que o povo estivesse preparado para entrar na terra. Santificai-vos, repita comigo, santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É isso. Esse povo teve que aprender em meio a muitos tombos. E agora, diante desse tombo, de novo, eles estavam perdendo a bênção, estavam perdendo a graça, estavam perdendo a presença, porque a glória de Deus, a Shekinah, a presença do Senhor, só se dá em lugar santo. Quando Moisés teve aquela experiência sobrenatural de ver a sarça dele, ver a presença, a glória de Deus, o que foi que Deus falou para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque onde vais pisar é lugar santo. Pastor Célio sabe que eu insisto muito, fiquei muito feliz de ver um momento disso, de confissão. Eu insisto muito porque, às vezes, na nossa euforia, a gente inicia o louvor sem antes se quebrantar. E a Bíblia não ensina assim, a Bíblia ensina diferente. Quem subirá ao monte do Senhor? Você sabe o que o salmista está dizendo? O templo ficava no monte de Sião, meus irmãos. Quem subirá ao templo para adorar o Senhor? O que diz o salmista? O que tens as mãos limpas e o coração puro. Então, antes da adoração, tem que vir a quebrantamento, dizer, Senhor, nós queremos adentrar a Tua presença, Senhor, nós queremos ver a Tua glória, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, e nós somos miseráveis pecadores, e nós estamos querendo nos quebrantar na Tua presença, move-te pelo Teu Espírito no nosso meio. E diz que
que eles começaram a clamar. A situação ficou difícil. Igualzinho a nós, não é, meus irmãos? A gente jejua, a gente põe o nome no círculo de intercessores quando a coisa aperta, não é verdade? Nossa diligência por oração e por clamor é quando a coisa aperta. Ouça, isso significa que não é parte da nossa rotina de vida. Quando deveria ser parte, porque quando não está ruim para nós, está ruim para o nosso irmão, ou está ruim para a nossa rua, ou está ruim para alguém da nossa família, ou seja, um coração quebrantado e contrito não o rejeitará o Senhor, diz a palavra. Então, manter o nosso coração em estado de quebrantamento constante, de voltar a inclinar o coração para a presença de Deus, é a marca de um homem, de uma mulher abençoada. E a coisa boa disso é que a Bíblia diz que Deus responde. Clamei o Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Clama-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem promessa, irmão. Então, num mundo tão tenebroso que vivemos, num mundo de tantas ameaças, é uma arrogância nossa sair para trabalhar de manhã sem clamar ao Senhor primeiro. É uma pretensão achar que nós vamos, por nossa força, sozinhos, ser sempre bem-sucedido. Um coração quebrantado significa que você não começa o dia sem clamar ao Senhor e dizer, tem compaixão de mim, Senhor. Porque vivemos num mundo de desafios. Porque as tentações estão sempre à nossa volta. Porque a nossa mente ainda é carnal, inclinada muitas vezes a ser seduzida pelo pecado. Pedro aprendeu duramente essa lição. E escrevendo a sua carta, né, ele caiu em tentação, ele negou Jesus. E mais tarde, muito mais tarde, depois do Pentecostes, ele escreveu uma carta. E lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, pode repetir comigo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não são palavras inventadas pelo bispo, não. Pode procurar na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Significa, tanta frequência disso, significa que nós temos que seguir o conselho de Jesus e de Pedro. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí, então, Deus responde, né? Eu disse que Deus responde. Quanto mais idade a gente tem, mais longa a lista que a gente tem de momentos de fraqueza, de dificuldade, onde a intervenção de Deus foi decisiva. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Tem muito... Eu vim aqui só conhecer o lugar, né? Então, a noite é pequena, a gente pode dar a palavra para o bispo, então você vai ouvir. Em 2007, eu tive uma crise de uma enfermidade autoimune chamada artrite reumatoide, que meus ombros doía assim, passei noites em claro, ao ponto de desmaiar de dor. Glaucia teve que chamar meu cunhado, que mora perto, para me levar para o hospital, onde eu fiquei 3 dias no hospital, tratando as dores horríveis que eu sentia. E, naquele tempo, eu estava respondendo também pela presidência da Igreja Metodista na América Latina. E eu pensei seriamente em deixar o episcopado, me aposentar, dada a fragilidade do meu corpo. Teve a assembleia do CIEMAL, onde eu ia entregar o cargo, e eu não fui. E, logo adiante, eu, naquela busca de solução, tomando uma infinidade de remédios para aliviar as crises,
E eu recebi uma carta do bispo de Cuba, que é muito meu amigo. Ricardo Pereira, o pastor Célio lembra, ele já esteve aqui pregando no distrito de Volta Redonda. Naquele ano que ele veio pregar, antes ele me escreveu falando que vinha, o pastor Anselmo havia convidado, mas que ele precisava, que tinha um amigo dele, pastor de uma igreja pentecostal na Inglaterra, no país de Gales, que queria falar comigo. Eu fiquei pensando, o que um pastor do país de Gales pode querer falar comigo? Eu não tinha tenho relacionamento com a igreja metodista da Inglaterra, mas no interior da Inglaterra, o país de Gales, eu não tinha. Então, esse homem veio, não veio à Volta Redonda, veio ao Rio, ficou 2 dias conosco, me orando por mim e profetizando para mim. E ele contou por que ele veio. Ele estava, para vocês entenderem a soberania de Deus, ele estava numa reunião de consagração e vigília em Oslo, na Noruega, muito mais a norte que o país de Gales. E no meio daquela reunião, ele e a esposa, chegou uma senhora idosa e orou por eles e disse, eu vou te levar, através de Cuba, para o meu servo Paulo, e você vai entregar essa e essa e essa mensagem. Ele nunca tinha ido a Cuba, nunca tinha vindo ao Brasil. E eles voltaram para a capital, Cardiff, no país de Gales, totalmente perdido. Como é que Deus nos dá um recado desse e a gente não tem noção nenhuma? Andando, logo após esse encontro, poucas semanas depois, andando na rua, no centro da cidade, eles viram um anúncio numa agência de turismo. Curso de espanhol intensivo em La Habana, Cuba. Ele disse, Cuba. Falou que Cuba. A esposa dele falou, vamos nos inscrever nesse curso, vamos lá, vamos ver, de repente, Deus nos mostra como é que a gente vai encontrar essa pessoa. E eles foram para Cuba. Depois de alguns dias no curso, eles resolveram dar uma volta por perto do hotel, e numa rua viram um carro com o símbolo do peixe. A palavra peixe, em grego, é ictus, que se tornou o símbolo porque é Jesus Cristo Salvador. Basicamente, você pegando a palavras, as letras, você forma a fórmula de fé do cristianismo primitivo, por isso que o peixe se tornou o símbolo, né? E eles bateram na porta daquela casa. E a mulher, sem abrir a porta, já falou em inglês com eles, mandando eles entrarem e sentarem. Eles entraram, sentaram. A mulher estava no telefone, depois que terminou, perguntou para eles o que eles queriam. Disseram, olha, nós viemos aqui, nós estamos fazendo um curso, e Deus nos trouxe a Cuba, porque temos que entregar uma mensagem para uma pessoa. Aí ela disse, então, espera um pouco, eu vou ligar para o meu bispo. E o bispo era o bispo Ricardo Pereira. Marcaram no dia seguinte para encontrar com o bispo. E perguntaram para ele se ele conhecia algum Paulo. Ele falou, não, nós aqui é Pablo que usamos, não é? E conversa daqui, conversa dali, o bispo foi visitá-los, isso foi em novembro de 2006, não é? Isso tudo antes da minha crise, e marcaram, e finalmente ele foi dar um curso em Cuba, encurtando a história. E conversando, quando ele foi pela segunda vez a Cuba, o bispo disse, gostamos muito da sua palavra, eu gostaria de convidá-lo, em maio eu vou para o Brasil, eu gostaria de convidá-lo aí comigo, para você conhecer o meu amigo, o bispo Paulo. Ele falou, é esse que eu tenho que dar a mensagem. Comprou a passagem de Londres para o Rio de Janeiro, para me entregar a mensagem dizendo, nenhuma das palavras que eu te dei cairão por terra. Todas prosperarão. Eu fui curado com aquelas orações. Estou aqui conversando com vocês. Eu não tenho mais nenhum sinal da enfermidade. Porque Deus é Senhor do universo. Ele não é só Senhor da sua vida. Ele é Senhor de tudo que cerca você. Quanto mais íntimo do Senhor você se torna, mais providente e
providência dele se manifesta. Eles clamaram, eu clamei, você clama, Wesley clamou, e nós vemos a glória de Deus. Agora, como que Deus nos fala? Um dos pecados que eles estavam vivendo, uma situação adversa, o texto diz, mas vós não ouviste a minha voz. Você tem que ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Como é que Deus nos fala? Deus nos fala através da sua palavra. Na nossa disciplina de clamor tem que estar presente a leitura da palavra. Você precisa desse alimento, porque esse é alimento vivo, que renova o seu interior. Nós precisamos ter um bom HD espiritual no nosso coração e na nossa mente, para enchê-lo, para deixá-lo superlotado da palavra do Deus vivo. Por quê? Porque nossa mente é melhor que qualquer computador. Agora, se ela não é alimentada com informação do céu, na hora de reagir às tentações e à luta espiritual, não cai nada do HD seu, da mente de Deus para o seu coração. Especialmente se você se senta para ver novela, se você se senta para ver pornografia, o que virá para a sua mente é coisa ruim. Mas se você programar a sua mente com a palavra do Deus vivo, na hora da tentação, o Espírito Santo vai trazer palavra viva ao seu coração, que vai te dar força para resistir à tentação. É um mecanismo perfeito, feito pelo Criador. Mas você tem que nutri-lo. Assim como você nutre de informação o seu computador para o seu trabalho. Clamaram e Deus ouviu. E enviou um profeta. Diga, nós precisamos de profetas. Eu quero ouvir mais alto. Nós precisamos de profetas. Não é bom caminhar sem um profeta. Deus levantou essa igreja, tem profeta. Amém? E até diria para vocês, sem conhecer a igreja, que não se restringe só ao ministério pastoral. Porque Deus levanta outras pessoas com palavra profética para alimentar o rebanho, para desafiar o rebanho. A gente nem sabe, a coisa linda da palavra de Deus, que a gente nem sabe quem era esse profeta, porque nem o nome dele aparece. Para quê? Para que fique claro que era Deus que estava falando. Para que fique claro que é Deus quem está falando. Deus está falando contigo. E as coisas que ele fez foi trazer à memória. O que faz a palavra de Deus? Ele recordou os feitos gloriosos de Deus. Como quem diz, olha só, vocês estão assustados, vocês estão indo para a caverna se esconder, vocês estão pegando um restinho do mantimento que é fruto do vosso trabalho, para reter, para conseguir sobreviver. Olha só, quem está tomando de vocês é pequenininho diante do Deus, Criador do céu e da terra. Ele traz à memória os grandes feitos do nosso Deus. O seu Deus é incomensurável. É o Deus do impossível. Esse é o teu Deus. E a palavra profética, ela vem para nos recordar quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. A gente aprende no seminário que Deus é onipotente, que Deus é onipresente e que Deus é onisciente. Essa questão do onisciente, às vezes, fica meio complicado do nosso lado, não é verdade? Tem coisa que você esconde de todo mundo, mas não esconde de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Sabe o que o salmista diz? Quantos lembram do Salmo 139? A palavra ainda não me veio à boca, e tu já a conheces toda. O meu deitar, o meu levantar, Deus conhece você. Deus sabe onde aperta o seu calo. E Ele está pronto para curar. Está pronto para restaurar. Mas o teu coração está pertinho do Senhor.
O teu coração tem que estar quebrantado diante da palavra do Senhor. Esse homem de Deus, Gideão, estava intimidado, estava acovardado. A palavra de Deus, além de nos recordar quem é Deus, ela denuncia o pecado. Porque ele diz aqui, vocês não ouviram a voz de Deus. E anuncia, não temas. Anuncia, não temas. Deus levanta homens e mulheres os quais usa. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Pergunta idiota do bispo, né? Todo mundo quer ser usado por Deus. Mas você precisa querer. Tem que querer muito. Tem que consagrar sua vida. Agora vai ser surpreendente, vai ser super maravilhoso o que Deus vai fazer com você. Basta querer. Gideão estava cuidando da sua vida, se contentando com muito pouco, super atemorizado, e Deus vai ao encontro dele. Deus é o Deus que busca. Deus busca. Deus vai ao encontro, ao nosso encontro. Deus busca tanto que Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Há um canto que a gente cantava antigamente, que dizia, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Jesus Cristo está presente neste lugar. Sabe por que eu tenho certeza? Porque Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Mas Ele disse mais. Ele disse no finalzinho do Evangelho de Mateus, eis que estou convosco todos os dias. O Emanuel, o Deus presente, o Deus que faz toda a diferença. E aí esse moço intimidado, como muitas vezes nós ficamos no meio de lutas e desafios, né? Assim pensando, será que Deus se esqueceu de mim? Que está na porta da caverna, olhando assim no horizonte para ver se o adversário vinha, para ele se esconder definitivamente. E então o Senhor aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Eu fico pensando, ele todo acovardado, cheio de medo, se escondendo numa caverna, o Senhor olha para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Sabe por que o Senhor falou isso para ele? Porque quando Deus olhou para Gideão, e quando Ele olha para ti, Ele não vê o que você é, mas o que você pode se tornar nas mãos dEle. Ele vê o que você pode ser, se deixar Ele operar. Mas isso não basta para muitos de nós, não bastou para Gideão. Gideão entrou num processo de murmuração. Está ali a glória de Deus, está ali o anjo do Senhor. Como muitos de nós vemos a operação de Deus, mas nós ficamos ainda vacilantes. Olha o que é que ele diz. Gideão. Respondeu-lhe Gideão. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Foi assim com Moisés também, lembra? A glória de Deus, Deus manifesto, o Senhor dizendo que Ele ia com Ele, que Ele ia libertar Israel. Ele disse, como é que eu vou fazer isso? Como quem diz assim, eu me sinto qualificado, mas é ótimo não se sentir qualificado, porque Deus é quem qualifica. A virtude não está em nós, a virtude está no Todo-Poderoso. Atitudes que estavam em Gideão. Acomodação. Imobilismo, apatia e estoicismo. Estoicismo é uma escola grega que dizia que a gente tem que depurar, sofrer, depurar a carne, porque a alma seria liberta para o mundo das ideias, etc., etc. Muita gente usa isso numa linguagem indiana, das religiões orientais. É o meu karma. Calma com isso, né? Nada de karma. O que existe é o peso do pecado, não é? Que tenazmente nos assedia. Nós temos que nos livrar disso,
você vai descansar no céu. Aqui você vai batalhar pelo Senhor e pela glória do Senhor. Porque quando você não batalha pelo Senhor, você acaba batalhando pelo diabo e tomando pancada de tudo que é jeito. A escolha é a melhor, é a escolha do Senhor. Outra atitude também é a autocomiseração. Ah, Senhor, olha o que ele disse aqui. Deixa eu ler para vocês. Então se virou o Senhor, depois dele fazer esse primeiro choro, o Senhor virou para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel. Ele disse, ah, Senhor meu, como livrarei Israel, a minha família mais pobre, Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Uma baixa autoestima, não é verdade? Uma pena de si mesmo. Ai de mim, não vou conseguir. A frase é o famoso, é melhor um pássaro na mão que dois voando. Não é? Ou seja, aquilo que eu já tenho, eu vou esconder na caverna e vou ficar aqui, que pelo menos eu tenho o mínimo. Mas Deus é o Senhor do céu e da terra, e Ele pode nos conceder algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer ser glorificado nos atos grandiosos que Ele realiza na vida da igreja, na vida de vocês. Como é que o mundo vai saber que Deus é grande, meus irmãos, se os atos gloriosos dele não forem manifestos na vida dos seus filhos? Deus quer fazer isso. Outra atitude dele foi rebelião. Ou seja, não vai acontecer, não é possível. O rebelião nos mantém numa constante revolução. Nada nos agrada. Na verdade, só acreditamos nas nossas convicções, naquilo que podemos ver, tipo Tomé. Se eu não tocar na mão, eu não creio. E eu já vi crente que diz, eu sou como Tomé, pastor. Só acredito vendo. Então é um incrédulo. Porque a fé diz que é a certeza das coisas que se esperam e a expectativa, né, das coisas que não se veem. Fé é crer no que não se vê. No que não se vê. Porque se você me disser que tem um púlpito aqui, eu ponho a mão e vejo que tem um púlpito. Eu não preciso ter fé que tem um púlpito aqui. Mas fé é exercitar a visão espiritual, a percepção de que o que eu vejo é só sinais do que Deus ainda está manifestando e vai manifestar. Porque Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor do céu e da terra. Diante desses desafios, diante dessa afirmação, Deus concedeu uma vitória a Gideão. Já são passados mais de 3.000 anos desse episódio. Eu não sei se você conhecia muita gente que vivia naquela região do Vale do Jordão. Tirando Josué e outros que a Bíblia menciona, a gente não conhece. Mas a gente sabe quem é Gideão. Porque Gideão creu no Senhor. Creu na palavra do Senhor. Investiu a sua vida no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso fez toda a diferença. Eu não sei qual é o gigante que você tem. Eu não sei qual é o adversário que ameaça a sua estabilidade familiar, espiritual e pessoal no seu lugar de trabalho. Eu não sei quais são as tentações que assolam e que cercam muitas vezes a sua vida, como cercaram a de Gideão e do povo de Israel. Mas eu sei que o Deus que deu vitória a Gideão está passeando aqui no nosso meio, pronto para te abençoar. Há um cântico, eu não sei se o Ministério Louvor canta, que diz assim, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. E eu gostaria que nós cantássemos. E se você tem uma luta semelhante à de Gideão, se você sente que muitas vezes o adversário ronda, se você sente que não há força suficiente em você, eu convido você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Quero orar por você, para que Deus te dê vitória grandiosa, para que Deus mova as águas, para que haja uma grande diferença na sua segunda-feira.
que haja uma grande diferença essa semana. Que você experimentar o mover do poder de Deus na sua vida. Deus vivo. Que o Deus que diz a Bíblia traz à existência as coisas que não existem. Som. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam feridas, por onde ele passar, por onde o rio passar. Sinto ele passando aqui. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Nesse rio está, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Jesus poderoso, Tu és a fonte de água viva. Tu és a fonte que jorra do trono de Deus, que purifica dos nossos pecados, que leva para longe as tempestades, que restaura a nossa saúde e que eleva a nossa fé a um patamar, Senhor, de vitorioso, de vitoriosa, que traz força na luta contra a tentação, que destrói a obra do inimigo, que nos cerca com graça e poder. Vem agora, Senhor, visita o teu filho e a tua filha, toca, Senhor, na enfermidade, cura, Senhor, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá coragem, Senhor, como deste a Gideão. Dá convicção, Senhor, da soberania de Deus na vida do teu filho e da tua filha. Faz cair as muralhas, Senhor. Faz cair toda oposição, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo Satanás e seus demônios. E toda a opressão do inimigo sobre a vida do teu filho e da tua filha, Senhor, agora, no nome daquele que é o Todo-Poderoso, que venceu a morte, Jesus Cristo nosso Senhor, e profetizo graça, bênção e poder sobre a vida do teu povo. Vem, Senhor, e abençoa. Vem, Senhor, e renova sobre os teus filhos a tua bênção, a graça poderosa do teu Espírito. Abre os olhos da fé, Senhor, para que possam enxergar quão grandioso é o Senhor, quão poderosa é sua palavra, quão grande é a vitória que o Senhor está preparando para cada um. Agradecido, Senhor, pela cura, agradecido pela quebra das fortalezas dos principados, agradecido, Senhor, pelos caminhos que estão se abrindo, agradecidos pelos corações quebrantados no teu altar nessa hora. Nós oramos, entregando a vida de cada um, de modo especial do ministério desta igreja, para as grandes conquistas que o Senhor está preparando. Eis que vejo os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre esta congregação, vidas adentrando pelas portas do santuário e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Abençoa, Senhor. Nós oramos em teu nome,
agradecidos pelo que tu estás fazendo com o teu povo neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, você pode voltar ao seu lugar sabendo que aquilo que você trouxe nesse altar, o Senhor já concedeu. O Senhor está preparando a grande vitória. Graça sobre graça, abundantemente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Célio.